Fala galerinha, estamos cá novamente. Hoje a gente está com um cara que eu respeito muito, sou fã. Ele que é 13º lugar no ranking geral dos técnicos, primeiro lugar no ranking da categoria Sub-15, já ganhou 3 títulos e já foi vice 2 vezes. Exemplo de humildade, cara ótimo, dedicado e que, como eu já falei, sou fã. Muito bem-vindo, Alex. Um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu, receber o convite, estar participando. Mais uma oportunidade da gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Com certeza, cara. Quero também falar que pro meu amigo aqui, Guilherme, seja bem-vindo. Primeira vez que está apresentando o programa aqui comigo. Prazer estar aqui contigo também, meu amigo. Muito obrigado. Ficamos sabendo assim meio surpresa, mas estamos aqui ó, sempre a serviço do futsal e da Liga Cananga, né? Com certeza. Alex, como eu falei, cara, um pouco antes da nossa entrevista, né? A gente trocou um papo, você falou um pouquinho da sua história. E eu já era fã de você, cara. Honestamente, das pessoas assim que eu trabalho com a Liga Candanga, um dos caras que eu vejo que mais leva a sério o futsal, é comprometido, consegue realmente fazer a coisa certa, é você. Pra mim é um dos top 3 aí. E pode ver as outras entrevistas, eu não falei isso aí de ninguém, não, viu? Cara, me conta um pouquinho da sua história. Como tudo começou? Como é que o esporte começou na sua vida? O esporte começou na minha vida através da minha família, né? Do meu pai. Meu pai era um entusiasta, né? Jogador amador lá na nossa cidade. O sonho dele não foi realizado através dele e também não através de mim, né? Até passei para você em áudio. Meu pai começou com, ele é praticamente a primeira escolinha, né, que teve em Formosa, estilo projeto e tal, em meados de 82, 83, né, já tem uma Um idade pouquinho um de tempo pouquinho, já. né, de tempo. A gente começou, só para você ter uma ideia, meu pai começou lá na Praça Matriz, em Formosa, em frente à Igreja Catedral, né, que é Sei, a nossa principal lá na cidade. O nosso campo lá, ele não tinha um formato quadrado, ele tinha um formato estranho. Ele era umas 5 quinas, e aí a gente aproveitava os espaços mais longos. E eu me lembro muito bem, eu tinha ali 6, 7 anos. Meu pai carregava 4 estacas e já deixava o buraco lá com as pedras, né? E tampava para o pessoal não entupir. E colocava as traves e vinha com é, essas calhas, né, de cortina, é canaletazinha, a né? canaleta e Uhum. colocava como travessão para não ter risco de cair pesado em cima Aham. da cabeça de goleiro. Cara, era uma confusão. O padre lá na época tentou tirar a gente do É mesmo? campo. Mas era um atrativo para a cidade. A praça ficava cercada de Gente, gente pra ali assistir. acompanhando e tal. Já E, tinha um Formosa de campo mesmo? não, Formosa de Campo É. veio agora nos meados dos anos 90, né? Ah, é? É, assim, a primeira escolinha a sair para jogar fora, inclusive, foi a do meu pai, né? A gente começou a jogar na Copa ASF do seu Marinalvo, né? Que inclusive faleceu, deve ter aí uns 10 dias, É né? Lá mesmo? de Sobradinho. Então, assim, a gente saía para jogar a Copa ASF, a antiga Copa ASF lá, era até no campo ali da quadra 1 ou 2, não sei direito, não conheço os endereços em Sobradinho, né? Então, assim, e aí dali foi o pontapé, né? Aí eu com 15 para 16 anos, tive a oportunidade de jogar um campeonato brasiliense aqui. E eu fui convidado para ir pro Mojimirim, passei uma temporada lá. E na época o clube caiu para a segunda divisão, né? Foi aquela fase pós-Rivaldo, Leto, Sim. que tinha o carrossel do interior ali que eles falavam, né? Carrossel Caipira, O né? carrossel caipira, isso mesmo. Isso. E aí acabou com a categoria de base, eu voltei para Brasília e fui jogar no Botafogo Sobradinho, joguei no Dom Pedro. Qual era a posição? Eu joguei no Budão Preto também. É, Eu joguei também, parei de jogar, eu mas. gostava muito de jogar de meia, mas o pessoal me colocava geralmente mais de lateral esquerdo, porque Ah, sempre foi legal. carente, né, a posição. Sim. Então, Então, assim, naquele período eu consegui alcançar a seleção brasiliense da categoria sub-20, né? A gente tinha um grupo muito bom, é o Lúcio,
o Robertinho, que se não me engano chegou a jogar no O Goiás. Lúcio mesmo? O Lúcio é Caramba, referência, né? Assim, sim. daquela Campeão da geração Champions nossa. League, Isso. Mundial. Você foi pra Copa São Paulo, que ele foi lá Não, a descobrir gente, ele? a gente jogou um campeonato brasileiro lá em Curitiba. Assim, era um campeonato de seleções, né? Das federações. E na época eu até tive a oportunidade de sair para ir jogar no Atlético Paranaense. Só que como eu era federado aqui no Botafogo Sobradinho, os caras deram uma amarrada. E aí na época eu machuquei o joelho, aí começou a bater uma certa frustração, né, com o futebol, cara, porque eu me dediquei muito para ter uma oportunidade dessa, né? E aí depois eu acabei até saindo do Sobradinho, fui pro Dom Pedro, e aí fiquei nesse Sobradinho, Dom Pedro, e em meados de 99 surgiu uma oportunidade de fazer concursos públicos, né? E assim, eu aliava muito a questão do estudo com o esporte, né? Então eu fiz o concurso para bombeiro militar no DF e em Goiás. E aí eu não tive êxito no DF, passei em Goiás. E aí foi, assim, como se diz o outro, nem foi a gota d'água, né, para me deixar o futebol, mas foi uma oportunidade que eu vi de assegurar um futuro melhor, né? Porque o futebol aqui em Brasília, naquela época, era muito incerto. A gente. Até hoje, né? Até hoje, Até na hoje. verdade, né? Até Mas hoje. hoje ainda melhorou um pouquinho, porque já tem uma estrutura, né? A gente vê o Real Brasília investindo, Tem o né? O Brasiliense. Brasiliense e Gama. tal. Aí tem os outros times que é assim de temporada, né? Os caras fazem um investimento ali para jogar o candango e acaba se frustrando, né? O Real Brasília, que é o antigo Dom Pedro. É? É, o É os antigo mesmos Dom Pedro. gestores? É. Não, Não sabia. mudou tudo. Ah, sim. Mudou tudo. Mas é o Real Brasília é o antigo Dom E Pedro. hoje também o futebol se tornou muito mais. Como é que eu posso dizer? Ele abraça mais, né? Todas as regiões. Porque hoje todas as regiões elas têm condições de jogar uma Copa do Brasil. Sim. E o atleta que tá nesses clubes, eles conseguem ser vistos jogando essa Copa do Sim, Brasil. e inclusive, Vilmar, para poucas pessoas que não sabem, né? Como eu estou muito envolvido com clubes, indicar atleta, organizar avaliação, aqui leve trás, tem um clube que está vindo da Bahia aqui para o Distrito Federal, né? Que é o Canaã. Ele está se instalando lá em Planaltina de Goiás, inclusive a gente tem núcleo lá de futsal e de futsete, e assim, o pessoal tá vindo justamente por causa dessa situação, né? Porque Caramba, que legal. aí estão vislumbrando uma oportunidade de vir jogar o candango, fazer pontuação no ranking da federação, para amanhã ou depois jogar uma Copa do Brasil, alguma coisa, porque o Canaã é um clube formador, né? E lá na Bahia não tem essa oportunidade, porque lá tem o Bahia, tem o Já tem Vitória, outras tem equipes próximas. que tem Vitória uma da outra Conquista. isso. E aqui em Brasília, eu tive conversando com o observador de lá, ele falou, cara, tá indo para Brasília porque aí a tendência é que seja um pouco mais fácil, porque eles já têm uma estrutura e tem um financiamento muito grande, né? O material humano de Brasília é muito bom. O que a Sim. gente não tem é investimento. Mas nós temos grandes esportistas aqui na capital, que já passaram e que realmente são atuantes na profissão. O Canaã é um time de igreja. Sim, né? é O time da igreja. da igreja Canaã. Inclusive, Universal. cara, eu queria até falar isso com você, Alex. Porque aqui em Brasília, o polo de atletas, principalmente na base, é muito bom. Sim. Você vê que, às vezes, as equipes da periferia, né, de Brasília, as equipes ao redor, não têm as mesmas oportunidades que as equipes daqui dentro têm. E você, mesmo morando num lugar que não sei se é a única escolinha, mas é a escolinha com certeza mais forte de Formosa, e naquele núcleo ali, talvez não tenha ninguém que bata de frente com o Alex, consegue formar atletas realmente para competir com os atletas aqui de Brasília. Porque aqui em Brasília toda hora tem Gol de Placa, tem Ajax, tem Juventude, tem uma série de equipes que em 10 minutos uma tá de distância da outra. Então toda hora eles fazem amistoso, toda hora eles conseguem ter essa interação, né, entre as equipes. E acaba que isso aí evolui muito o esporte, evolui muito as equipes. E você mesmo, distante, consegue criar essas categorias de base e batem de frente com essa equipe. Queria saber como é que é esse trabalho lá. Vilmar, assim, o nosso trabalho, na verdade, é um trabalho mais de formação educacional, esportivo e tal, né? Assim, a gente não entra em competição, eu falo para os meus alunos e para os pais,
com aquele objetivo, vai ser campeão, tal. A gente entra nas competições com o intuito dos meninos terem uma vivência diferente. Lá em Formosa, hoje, juntando escolinha e projetos, se não me engano, são cerca de 10, 11 lá. Só que assim, não tem incentivo, a Secretaria de Esporte não organiza competições para a base. Futsal, então, Esquecido. pode esquecer, porque lá a única de futsal é a gente, né? Que tem na cidade. Os outros são tudo de futebol de sete, de society. Ou campo, né? Uhum. Porque todo mundo vende a ideia de que futsal é campo. Mas não é campo, é uma outra modalidade. Entendeu? Então, assim, desde, se não me falha a memória, desde 2014, 2015 que a gente vem jogando as competições aqui da liga, né? Então, assim, já tem um tempinho. E o que a gente prega para os alunos é o seguinte, cara, ninguém vai ganhar nada na marra e nem no grito. Se a gente não fizer por merecer dentro de quadra, infelizmente não tem jeito. E a questão territorial que você falou, o que pesa, o que pega, é porque assim, a gente tem dois núcleos, né? Formosa e Planaltina. Do DF ou do Goiás? De Goiás. Mas a gente entra na competição só com o nosso material humano. Entendeu? E hoje a gente bate frente com equipes aqui de Brasília, que a gente sabe e ouve as pessoas falar, que a escolinha, a equipe aqui, porque a maioria nem é escolinha, já são equipes, né? Sim. Já são equipes, times e tal. A equipe aqui tem atleta que joga lá para tal equipe lá. Então, é igual Do você Flamengo, falou, do Vasco são também. 10 minutos de um lugar para o outro, o cara montou uma seleção para jogar uma Sim. competição. E a gente vem com o que a gente tem na mão, dentro do nosso trabalho do dia a dia, e vai jogando, entendeu? Isso eu acho. E vai dificultando a vida de Quem tá na frente, né? Tá E certo. o Formosa, quando a gente fez o brasileiro lá em Sobradinho, vocês ficaram em terceiro no Sub-15, não foi? Foi no Sub-15. Na verdade, nós ficamos em terceiro nas duas, se eu não me engano, brasileiro. Não, Sub-17 o terceiro foi o Brasília, em Sobradinho. Sim, foi o Sub-15. Isso foi o Sub-15. Isso. Vocês tiraram o time de Minas, tiraram o time do Tiramos Rio. um time muito forte lá de Santa Catarina, né? Que é o Johnny Gol. Johnny Gol, Vocês que é tiraram o Johnny Gol. uma equipe que tem estrutura, eles estão jogando Sim, o muita catarinense estrutura. até o adulto, se não me engano, né? São Na liga equipes lá. muito tradicionais no futsal, né, Alex? E, Alex, eu queria saber isso aí, cara. Porque você falou pra mim uma vivência individual, mas no campo, né? Você falou da escolinha do seu pai, aí falou que você foi pra Mogi de Mirim, jogou na seleção com o Lúcio. Só que você também é um cara que mostra saber muito do salão. Eu, de vez em quando, fico olhando ele mexendo na prancheta, ensinando o pessoal. Eu vejo que seus atletas também, a maioria entra pisando, sabe fazer o gato, sabe fazer jogadas assim que são oriundas do futsal também. Como é que você aprendeu isso aí? Eu tive uma vivência no futsal também, lá Você jogou também? sim, lá na nossa cidade, legal. na minha época de criança para adolescente, tinha o professor Vim, cara. É um professor que eu tenho muita gratidão e carinho por ele. Ele tinha uma equipe lá que era basicamente alunos de um colégio particular e tal. E eu e mais uns 2 ou 3 colegas eram os caras que vieram de fora, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, eu joguei futsal há muito tempo. E então a sua gente vivência vem daí, né? outro dia eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele perguntando, cara, qual que é a diferença do futebol de salão com o futsal? Eu falei, cara, o futebol de salão é uma coisa que existia lá antigamente, que veio, mudou, agora virou futsal, mas assim, é só uma questão de nomenclatura. O que mudou foi as regras que vieram de lá para cá. Aí eu ainda falei para ele assim, você sabia que o lateral no futsal era cobrado com a mão? Ele, não. Eu falei, então vem cá. Aí eu abri o YouTube para mostrar o futsal lá de trás. O lateral sendo cobrado com a Eu não mão. peguei essa fase não, mas é loucura, Entendeu? né? Sim, é loucura. Assim, a gente, daquela época para agora, a gente vê que tudo mudou. Antigamente o futsal você jogava nas quadras de 25, 30 metros
E tava, ó, Ok, cara, vamos pro tava game. beleza, e vamos jogar e tal. Hoje a gente vai 25 jogar não numa dá. quadra de 25, 30 metros, cara. Já fica todo mundo assim, cara, essa quadrinha é pequena, essa quadrinha é pequena. É, A gente fez uma rodada da Copa Sobradinho lá em Formosa, ah, 2 finais de semana atrás. O pessoal estranhou, porque a quadra lá é pequena. aqueles quadradinhos também, né? Ela É, porque é toda. pequena, assim, e tal. A gente fez Foi até naquele. fez uma rodada da Candanga lá, dois E o anos engraçado é atrás. que em Formosa tem um ginásio bom, né? Mas os caras sempre travam, eu não entendo isso. Mas Por geralmente que esses travam? ginásios de. Não Formosa, né? Formosa eu também não acho nem que pode ser mais considerado cidade pequena, porque é Não, muito Formosa é muito grande. grande. Formosa tá grande agora. Mas essas cidades mais Estruturadas. afastadas do centro, de Sim. Brasília, né? Essas ao redor de Brasília, todas têm esses ginásios pequenos mesmo. Tipo, a quadra é bem curta. Não, a gente fez a rodada lá, tudo. Aí eu falei, Alex, mas aqui não tem um ginásio bom, tudo. Ele falou, Guilherme, tem, mas é uma dificuldade. E eu fico impressionado com isso. Como É gestão, a cara. galera atrasa o esporte, né? Gestão. É, A gente tá tendo um debate ferrenho lá, cara, porque assim, teve um campeonato de campo lá agora, é uma dificuldade para liberar campo e tal. Assim, a gente entende o lado da administração, porque assim, vai começar o campeonato veterano, o campo precisa tá bom. O campeonato amador, tá bom. Mas e o lado que vem por trás, né? Principalmente a base, sim. Formação entendeu? de atleta, né? E assim, lá em Formosa tem ginásios bons para fazer jogo. Só que o erro dos ginásios não é de agora, é lá atrás. Sim. Porque quando o pessoal vai construir a estrutura, eles não procuram quem vive daquilo. Só Ou faz, seja, né? chama 2, 3 professores. Ó, o engenheiro, ele é formado, ele que vai colocar Cara, os isso é a mais tijolos pura lá, né? verdade. Mas essa parte ali de dentro, cara, O que é bom, o né? que é bom, ó, qual que é a dimensão da quadra? Vamos fazer na Esses dimensão, caras cara, que é o que ideal, faz o entendeu? ginásio, eles acho que nunca chutaram uma bola na vida, porque é raro você ver um ginásio que é projetado, tudo bonitinho, tudo. E para vocês terem ideia, lá em Formosa tem um centro olímpico que começou a ser construído, acho que tem uns 8 anos ou mais. Não finalizou. Cara, lá são, se salvo engano, são 2 quadras cobertas. Uma que é para atender basquete e futsal e a outra que é para atender vôlei. A de futsal, se você for lá, ela não dá 25 metros de quadra. Nossa. Isso sem as marcações. E a obra tá lá parada. Tem, ó, anos. Então, assim, é um espaço que vai ficar ocioso, virou um elefante branco. Era para ter um campo gramado, era para ter 2 quadras cobertas, era para ter uma pista de atletismo. E tá tudo lá E parado. principalmente pessoas, né? Usando diariamente lá. Não, lá virou ponto para usuário de droga, cara. Você Querendo ou chega não, lá, tá é aquela tudo- velha máxima, o esporte salva, né? A criança Sim. podia estar fazendo uma coisa e tá fazendo coisa errada. Sim. E até comentei com o Vilmar, a gente inclusive está com um projeto social lá na nossa cidade, Eu vi. né? Hoje a gente está atendendo cerca de 60 crianças. A gente ainda está numa fase E você não tem apoio nenhum, cara, lá? inicial. Não, o único apoio que a gente tem é o da escolinha. Rapaz. É porque lá assim a gente separou, né? pode, né? A gente deixa tudo separadinho para até o E pessoal cheio não de fazendeiro, confundir. né? Aí, assim, a gente começou o projeto social, foi uma forma de homenagear meu pai em vida. Né? Porque as Bacana. pessoas gostam de homenagear depois Só que quando morre. vai. Depois que morre. Aí não, faz uma faixa, faz, né, alguma coisa assim. E pela história de vida que meu pai tem na formação esportiva, social, educacional lá, nós resolvemos fazer uma homenagem em vida, né, para ele. A gente Com criou o certeza. projeto, né, através de 2 pais. Gostaria até de citar o Fabrício e a Beatriz, são pais de alunos nossos, né, que moram lá nesse setor, que é uma área de risco lá da cidade. E a gente deu o pontapé, cara. Eu falei, ó, se a gente tem 10 bolas que não tá usando na rotina da escolinha, a gente já coloca lá no projeto. Porque, assim, o que a gente preza muito na escolinha Vilmar, é questão de organização, material. Todo ano a gente faz renovação de material que não serve pra gente, entre aspas, né? Porque a bola tá velha, tá? Mas como a gente faz renovação, a gente tem sempre material ali, a gente tá sempre fazendo doação para outros projetos e tudo. E aí a gente falou,
pensou, né, idealizou, cara, se a gente está passando material para outros projetos, que talvez eu já ajudei projetos, cara, e de uma hora para outra virou as costas pra gente. Ah, porque já conseguiu um apoio de um político, não sei o que que tem, aí É o que mais acha que não, acontece. entendeu? Aí acha que não precisa, não é que não precisa de você, porque arrumou alguma coisa ali, aí você não serve mais. Então, o que cara, que a gente assim. fez? Vamos fazer alguma coisa que é pra gente, né? Dentro daquilo que a gente consegue atender. A gente, inclusive, para você ter ideia, a gente usa aplicativo, o mesmo aplicativo que eu uso para fazer o cadastro da escolinha, a gente utiliza, fechou uma parceria com a empresa para fazer do projeto. Assim, uniforme de jogo que a gente já não está usando mais, porque a gente, dependendo da competição, a gente sempre faz uma parceria com os pais, com alguém, a gente renova o material de jogo. Os uniformes que a gente não está utilizando mais, a gente já está separando para estar passando para os alunos lá. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar as crianças lá desse setor, a gente está fazendo também. Independente de apoio político, apoio de empresa, algo desse sentido, a gente está fazendo a nossa parte lá. E a gente está andando sozinho, né? Mas se alguém quiser dar uma força, a gente Aí como é que não está, vira fã do cara né? desse, pô? Não, e às vezes você ganha apoio, aí quem tava te apoiando, não, já tem apoio, vou largar. Acontece isso, né? Mas. E assim, e a gente, desde quando eu comecei o projeto lá, eu deixei bem claro uma situação. A gente não está entrando em projeto com intuito de favorecimento político, algo dessa forma, não. Deixei bem claro para todo mundo. Uhum. Cara, projeto social é para a gente fazer algo para mudar a vida das crianças aqui do setor. Então, assim, se tem alguém que está vislumbrando alguma coisa, política, alguma coisa, não precisa bater na nossa porta. Já deixei bem claro isso. Tá? Porque a gente não quer fazer mecanismo de barganha com pessoas que estejam se envolvendo em alguma outra situação. Ah, não. Vamos lá bater no Querendo a troca, projeto. né? Vamos lá bater no projeto. Aí, porque ano que vem é ano político, né? Lá, né? Lá. É. E isso aí, cara, Entendeu? Prefeito E e vereadores. vereador. eu Isso. até enalteço, cara, o trabalho do Júlio. E realmente, esporte, quando ele mexia aqui, antes da liga, é, era muito diferente, né? Você vê 2012 pra cá, como é que a liga se transformou. Eu não sei Sim. se hoje a gente tem podcast, hoje a transmissão é uma transmissão mesmo. Amanhã a gente vai fazer uma abertura absurda. E realmente nunca pediu nada assim em troca, sabe? Sempre foi grato com o trabalho da liga. Então acho o Júlio e o Martins Machado também aqui em Brasília muito top nesse negócio. Espero que você encontre alguém lá ou que eles possam também estar te ajudando futuramente lá, né, Sim, Alex? tomara. A gente. Eu sou muito chato, sabe, Mar? Eu sou muito rigoroso com algumas situações, né? Assim, às vezes as pessoas me veem ali circulando no ginásio, né? Pô, aquele cara ali, né? Ah, fechadão e tal. Mas, assim, é meu modo, cara, de ser, entendeu? Mas, Uhum. assim, por trás, poucas pessoas param pra entender a história da pessoa, né? Sim, sim. Então, assim, eu sou muito chato com algumas situações, né? Assim, a gente tem que fazer tudo da melhor forma possível, ser E correto de a forma correta, entendeu? exatamente. Para que a gente possa colher lá na frente algo bacana para os meninos. A gente está sempre correndo atrás das coisas melhor para os alunos, sabe? É igual eu tava falando para você, a gente não vem para a Liga Candanga, essas coisas, né, com o objetivo de ser campeão e tal. A gente entra na disputa, mas assim, se der, deu, se não der, cara, a gente vê a Liga Candango hoje como uma vitrine para os meninos. É a competição que todos os alunos querem, cara. Aí chega às vezes chega os alunos na escolinha, né? A gente sabe que não tem condição, cara, de estar no campeonato, né? Desse Uhum. nível, porque a Candango hoje é É igual muito forte. a gente tava conversando aqui antes, né? Pô, meus menininhos lá, meus sub-12 lá Uhum. na Copa Sobradinho, cara, esforçaram e tal, assim. Mas, igual eu tava falando pra eles lá depois do jogo, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor, né? Se a gente conseguir a vitória, bacana, mas se não, cara, se você fez o seu melhor, é igual na vida da gente. Em relação ao projeto, tô tentando fazer o melhor lá junto com os pais, sabe?
E se der certo, cara, a gente amanhã ou depois conseguir tirar os meninos da rua, Ah, com certeza né? já Auxiliar de conseguiu. alguma forma ali aquela região E vai ali, já vai conseguir ser coisa muito diferente. maior do que isso aí. Isso Não é aí que você nem tá ele, pensando tá até pouco pro trabalho que você tá fazendo, não Alex. é nem o Com menino certeza. ser atleta, é ele futuramente vai assim, pô, Alex, naquela época lá você me tirou do caminho errado e hoje eu sou o homem que sou porque o senhor me ajudou. Eu acho que isso é muito mais gratificante, né? E eu fico tão feliz assim, sabe? Eu comecei a escolinha através de uma parceria que eu tinha lá. Eu fiquei com 4 anos em Goiânia, né? Quando eu fiz o curso de formação lá no Corpo de Bombeiros. E aí, quando eu voltei para Formosa, eu comecei a dar aula num colégio lá. Fui convidado lá, a gente entrou no acordo. E aí, eu trabalhei 5 anos nessa escola antes de fechar. Só que nesse processo, com 3 anos mais ou menos, eu fiz uma pesquisa de campo. E aí, a molecada falou: não, professor, pode abrir a escolinha que a gente vai e tal. E assim, tem alunos meus que hoje já estão aí com 27, 28 Já já anos. vão ter o filho e colocar na escolinha, Já, né? já tem gente trazendo filho para a escolinha. E aí, vira e Mas, mexe, tem um ou outro que manda mensagem para mim e fala: professor, obrigado, cara, você me ajudou pô, é demais. bom, né? Tem um que, inclusive, foi meu aluno lá e hoje ele é soldado lá da corporação também, sabe? Quando ele passou no concurso, aí eu nem lembrava mais, porque é muita gente que passa na vida, Imagina. aí você não lembra assim, né? Só depois que a pessoa fala: não, eu sou fulano, estudei lá assim, tal, tal, tal. E aí ele me mandou uma mensagem, falou: professor, pô, passei no concurso do Corpo de Bombeiros, você é seu colega de farda e tal. Eu falei: é Ah, mesmo? que Pô, que massa. bacana e tal. E aí hoje Já vai fazer umas pegadinhas com ele, né? é, eu ainda não fiz porque ele tá fugindo, Ah, ele é? não tá trabalhando em Formosa. Ele já passou em 3 quartéis e não foi para Formosa ainda. No dia que eu for lá, tem uma pegadinha com ele. Tá Mas é isso certo. aí. É show de bola, Alex. Agora eu queria falar um pouquinho das suas conquistas e jogos, cara. Você falou também sobre essas categorias. Eu já vi também um padrão, vamos dizer assim, um padrão no Alex futsal. Vocês, geralmente, eu já vi meninos na sub 9 sub 10 eles ainda estão aprendendo a engatear, vamos dizer assim. Não no futsal, mas em questão de competição. E no sub 12 13 14 seriam os times, né? Como é que é esse trabalho de ciclo longo, vamos dizer assim? Porque esses mesmos atletas, vou dar o exemplo de ano passado, eu acho que foi o campeonato até em cima do Juventude, se eu não me engano. Sim. Cara, aquele teu time era muito forte. Era um time que era muito entrosado. Os meninos sabiam jogar muito bem futsal, sabiam muito bem onde um tava, sabia a hora que tinha que dar aquele gás a mais, sabia a hora que podia frear. Então era um time que, tipo, conseguia competir, entendeu? Dentro de Brasília, fora de Brasília, independente, era um time competitivo. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, viu, Mar, a respeito disso, porque assim, o, todos os times nossos, os meninos acabam treinando separados, né? Ah, Porque a gente é? pega um pouquinho de Formosa, um pouquinho Ah, não sabia de também disso aí, não. Planaltina. E assim, as categorias menores, pra gente hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque muitas vezes os pais nos atrapalham, vamos dizer Ixi, assim. muito, né? Por quê? Eles não esperam o processo acontecer. Tudo Então, imediatista, né? imediatista. É como que a gente pega um garoto de sub 7 sub 8 9 10 e joga uma carga nas costas daquele menino, uma obrigação de que tem que entrar no jogo para ganhar. Pode ficar. Entendeu? Então, assim, quem esperou o processo, quem está esperando o processo, está colhendo fruto aqui na frente. Por isso que hoje, quando a gente vem participar das competições, a gente entra sempre com sub 3, sub 12, sub 13, até o sub 16, já está num nível competitivo Essas bem maior, são as mais fortes mesmo, Alex, que eu né? vejo. Então, assim, mas tudo é um processo, mas se os pais não Respeitar. esperarem, não tem como. Eu falo pro pessoal assim, ó, qual que é o nome da instituição? Ah, o pai, escolinha de futebol tal. Eu falei, justamente, então, é escolinha. Quando seu filho entrou lá no colégio para estudar, ele pegou primeiro um lápis, depois ele pegou uma caneta. Não chegou sabendo fazer báscara, né? Não é verdade? Então, a escolinha é da mesma forma. A gente trabalha, eu deixo isso bem claro para as pessoas, a gente trabalha com escolinha, a gente não é time e não é equipe. E outra vez, Alex, eu friso a questão do técnico
ter essa formação acadêmica, não tem como você parar falar que não é importante, mas o técnico também tem que te dar vivência, né? Porque às vezes esses pais, eles têm essa dificuldade justamente porque eles não viveram. Eles não sabem que a importância que tem que pegar um ano para formar, pro menino aprender a andar. Até às vezes chega aluno que não sabe andar, né? Ou Não sabe nem viveram, correr. ou viveram, E de alguma maneira se frustraram lá atrás porque não teve essa orientação que a gente está tentando Não colocar teve a base, hoje. né? Isso. E não sabe esperar. E tem medo do filho se frustrar também. Não Isso. quer que o filho Eu não acho- pode perder. eu acredito que Filho não não é pode nem que tenha medo dele frustrar o filho, mas ele se frustrar com o filho, entendeu? E às vezes o menino tá nem aí pra isso nessa Não, e às época. vezes a gente vê também que às vezes os próprios meninos, eles se pilham por causa dos pais gritando. O menino tá Ixi, ali é o que mais brincando e o tem, pai cara. fala, vai, vai, vai. Dá vontade de, gente, calma, deixa o menino se E, divertir. e tem um detalhe, né? Às vezes o pai tá com aquela ideia, que meu filho tem que ser jogador, que ele vai ser jogador, que meu filho. É porque, assim, na verdade, todo mundo vê o filho como Os olhos de pai, né? com os olhos de pai. E o lado de cá é mais complicado porque a gente tem que ver com o lado técnico da coisa. Sim. Então, às vezes, a gente entra numa competição e não convoca um aluno. Aí vem a indagação do pai, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente tem que ter o trato até para explicar para o pai. Falar, poxa, pai, hoje a gente tem 30 alunos nessa categoria, nessa idade. A gente vai entrar numa competição que a gente vai escrever 12, no máximo 15. Não adianta eu levar 20 meninos para um jogo de Não futsal vai que entrar, vai. né? Geralmente o goleiro uma peça que quase não se mexe. Se você tiver dois do mesmo nível, você ainda coloca um para jogar um Mas é tempo, muito outro, difícil, né? entendeu? E os de linha, às vezes as regras da candanga para os menores ainda facilita porque Tem que fazer tem a que troca. colocar todo mundo para jogar, tem que fazer a E troca. mesmo assim tem professor que leva só mais um de banco pra não perder o... Justamente. Isso me dá um ódio quando o professor faz Entendeu? isso, velho. Então, assim, mas eu já conversei com outras pessoas a respeito disso. A gente não pode ser igual É a verdade, é quem só verdade. pensa nessa situação. Por isso que eu levo meus meninos. Às vezes a gente chega lá, perde 5, perde 10, perde tal, mas saiu todo mundo felizinho, porque Você vê a e tem evolução criança nos que nem meninos. sabe, e tem menino que nem sabe o que é ganhar ou perder ainda. Quer um exemplo disso? Ontem nós fomos jogar na Copa Sobradinho. A meu sub-6 estava ganhando do time da Barca. Não vou falar o placar, mas assim, aí no finalzinho do jogo lá, meu atleta bateu um lateral e o coleguinha da Barca veio e fez o gol contra. Uhum. Sabe o que o menino fez? Começou a comemorar. Ele saiu correndo e comemorou como se fosse um gol para ele. Mas isso é muito bacana. Entendeu? Então, assim, são conceitos de formação que os meninos ainda não sabem a importância, talvez, de uma vitória ou de uma derrota. Eles querem estar ali para Se participar, divertir, quer se exatamente. divertir, E os quer pais, eles jogar. tinham que enxergar Esse, desse jeito, que é o né? intuito do esporte. Eles tinham que ver Na desse iniciação jeito, do esporte é isso, ele é viver. Ah, mas meu filho tomou de dor. Gente, deixa o moleque viver. Ele vai ver, vai sentir o sabor da vitória, vai sentir o sabor da derrota. E ele vai se moldando a isso. Vilmar, cara, isso é muito importante. um exemplo muito claro disso que eu guardo na minha memória. A gente foi jogar Copa Candanga. Meu filho estava com 8 anos, salvo engano. Foi uma das primeiras candangas que a gente jogou. Aí a gente jogou lá naquela quadra coberta lá de Riacho Fundo. Sei. Sem ser a quadra do... Centro Olímpico, a da escola? Não, sem ser a que o Edinho treina, a outra. então, a Centro do Centro Olímpico. Olímpico, lá embaixo, né? Que é uma quadra coberta com a tela. E aí a gente jogando contra o Gol de Placa. E o Gol de Placa era uma máquina naquela época. Tinha o Lucas Canidia, que hoje joga no Grêmio, Sub-20 e tal. E aí a gente era muito cru ainda, né? Acho que era a primeira ou segunda edição que a gente estava jogando e tal. E aí os meninos não tinham aquela vivência, né? E aí, cara, eu tenho na minha memória até hoje. A gente fez um jogo pegado com o Gol de Placa. E lá era a casa do Gol de E lá Placa, era né? a casa deles. E jogo lá, jogo cá, jogo lá, jogo cá, um gol pra lá, um gol pra cá, um gol pra lá. Aí no fim, eles conseguiram abrir 2 ou 3 gols de diferença, não me recordo bem.
E meu filho jogava na equipe. Meu filho saiu chorando, cara, copiosamente. E aí eu tava ali como figura de professor dele. E assim como ele tava chorando, tinha mais uns dois coleguinhas, né, cara, que não entendia ainda. Aí eu chamei, vem cá e tal. É assim, tal. E pra eles, e para ele foi muito dolorido aquilo. Mas ali começou um processo diferente na vida dele, porque ele entendeu que ganhar e perder sempre fez parte do Esporte, né? esporte E da vida no e da todo, né? vida. E hoje meu filho ele tá com 18 anos. Ele passou 4 anos da vida dele dentro de um clube lá em São Paulo, do Desportivo Brasil. E por conta própria, por maturidade própria, chegou uma hora que ele falou assim, pai, eu não quero mais, não vou ficar aqui. O pessoal colocou o contrato na mesa lá para ele, para fazer o primeiro contrato profissional, e falou, pai, não quero ficar aqui, porque aqui, de certo modo, já estava muito cômodo, eu quero outro desafio na minha vida. Bacana, E aí bacana. um empresário, um agente, entrou em conversação com a gente, tá, vamos levar ele lá pro Oeste Barueri, já tá tudo certo pra ele, e ele aceitou e foi, sabe? Então, assim, é tudo um processo, e se eu tivesse frustrado lá atrás, falar, não, meu filho, para de jogar bola, porque esse negócio de perder não é bom, não. Sim. Você vai passar o resto da Você vê a vida, importância entendeu? do técnico, né? A importância Sabe? também dele saber que realmente o menino precisa passar de fase em fase. E realmente, a pessoa que às vezes se acostuma com só vencer, né? Às vezes não encontra desafios tão grandes assim, e tem uma vida fácil demais. Tem um ditado que fala que tempos fáceis formam homens fracos, né? E tempos E, difíceis e, formam homens fortes. e no esporte não adianta. Eu converso lá muito assim com os meus pais e com os alunos. Tudo na vida da gente é seletivo. Tudo na vida da gente é seletivo. Para entrar na faculdade, processo de seleção, vestibular. Para entrar no concurso público, seletivo, concurso. Para você arrumar um emprego, Processo seletivo, seletivo. processo seletivo. Então, assim, tudo na vida. Então, eu trabalho muito com os meninos assim, ó. Às vezes a gente escuta de alguns pais, né? Ah, mas não sei o que que tem, cara. Tá, a gente sempre vai ouvir. Por que que não tá ganhando? Por que que não é Entendeu? campeão? A gente tá sempre escutando. Outro dia mesmo eu conversando com alguns pais, aí eles falaram, teve alguns pais que falam assim, quando tiver campeonato agora, você tem que dividir. Eu falei, dividir o quê? Dividir, Formosa, forma um time de Formosa e forma um time de Planaltina. Eu falei, você acha bom dividir? Porque o nome da escolinha é uma só, independente do núcleo ser Formosa ou Planaltina, o nome é um só. Não tá lá escrito, tá lá, Alex Fute FSA Formosa, Alex Fute FSA Planaltina, não. Só um, né? Não é? E outra, o exemplo que você deu. Aí a gente vem jogar aqui, vamos dar um exemplo do Gol de Placa, né? Tem várias sedes aqui em Brasília. Aí o Claudinei pega um fera lá de Taguatinga, pega um fera de Águas Claras, um fera de Riacho Fundo, fera. Que é o que Lá tá no final fazendo, né, ele cara? tem 10 peças. Muito Bacana. forte, né? Forte, os times fortes. Porque tem a condição. Não só ele, como outras escolinhas, né? Tô dando um exemplo dele. E aí, se eu tenho essa condição de juntar, por que que eu vou dividir? Com certeza, cara. Entendeu? Tem que passar essa visão mesmo pros pais e pra todo mundo, porque assim, não só você, não só o Gol de Placa, o próprio KRG, que é de Goiânia, KRG, cada uma dessas siglas de É uma é uma escola, seleção, isso. cara. Eles fizeram uma seleção e vieram aqui pra Brasília. Então a competitividade da liga tá absurda. E se ficar, tipo, separando, rachando elenco, só tende a piorar a situação. Mas eu acho que os pais também, ao longo do tempo, eles vão aprendendo, né, Alex? Vão vendo que realmente o trabalho está sendo bem feito, tá conseguindo colhendo os frutos. Se colocar a longo prazo, assim, eles verem como é que era o Alex de 2018, que você participou, 2014, né, que você falou? Em 2014, se eu não me engano. 14. E de 2023, cara, só não vê quem não quer É. os resultados, né? E, e qual jogo que te marcou, cara? Dentro da Liga Candanha, assim, você falou, cara, esse foi o melhor jogo. Ou então no Brasileiro, da BLF, qual jogo, assim, que você achou que Tem vários arrepiou mesmo? jogos, né? Tem vários jogos aí que ficaram assim marcados, né? Marcado. Eu acho que um que eu gostei muito, cara,
Edinho vai ter que me desculpar, mas foi o título, acho que foi, na época foi sub-14. Era a categoria 2005-6, que a gente bateu o Nova Geração lá dentro do ginásio deles, lá na final. Lá no Riacho? Lá no Riacho, cara, foi um jogão. Foi que ano isso aí? É, 2020? há 4 anos atrás. se eu não me 2019? engano. É. Então, assim, esse foi um jogo bacana. É Quanto aquele, foi o placar? Como é que foi? salvo engano, foi 2x1, cara. Cara, 2x1, jogaço 3x1, então, foi um né? jogão, Jogo foi. apertadíssimo. Foi um jogo muito apertado. E lá na casa deles, né? E nesse jogo a gente tinha um desfalque muito grande, né? Que era meu, inclusive era meu filho, ele não tava aqui, ele tava, salvo engano, ele tava lá em São Paulo. Tava em Tinha semana acabado de de mudar. jogos lá, E aí ele não tava no jogo. Mas foi um Aí, jogão lá, é um dos que marcaram ficaram nessa. marcados. E dentro do brasileiro, assim, qual jogo que você achou que foi? O melhor foi contra o Johnny Gol, né? Que tirou eles, né? A gente tirou eles Cara, na todo mundo, Como foi esse jogo aí? todo mundo falava que o Johnny Go ia chegar na final do 17 e do É 15. bom, né, quando isso acontece? Cara, Cara, Você porque vê assim, assim- é uma equipe que assim, Não, é o uma equipe pessoal que os meninos chegou, já- aí você olha, poxa, os meninos tudo agasalhadinho, cara, o ônibus gigantesco lá E você e vê. tal. Aí você olha assim, né? Tal. A estrutura, foi a maior diferente. surpresa daquele campeonato. Eu- Foi, Eu a gente ganhar falei, deles foi eu acho que eu um- falei foi com o Marcos, com o vice da liga. Ele tava me contando que tava trocando ideia com o pessoal de Santa Catarina, se eu não me engano. Posso estar confundindo. Mas aí ele tava falando, cara, quantos jogos você faz por ano? Aí o Marquinhos falou, acho que 30, 50, coisa assim. Aí eles falaram que os meninos fazem, em média, de 100 a 150 jogos por ano, cara. É quase um jogo a cada 2 dias. Então você vê a vivência que os caras têm pra vivência em Brasília. E a vivência em Formosa ainda. e outra, né? E você ainda ganhar dos caras. E isso aí dá uma bagagem muito grande, Muito porque grande. assim, o atleta pega a bola, às vezes ele nem precisa olhar, porque já sabe a movimentação daquele colega ali, ele já sabe onde o cara gosta de receber a bola para chegar finalizando, entendeu? Verdade. Então, assim, foi um dos melhores jogos que a gente fez, assim, Quanto ficou esse jogo aí? 3x2, se não na memória. Foi. Foi um gol de diferença, eu acho. Cara, jogaço. Cara, E eu quadra lembro- grande, Sobradinho. Eu lembro o imensa seguinte, aquela que na hora que quadra. acabou esse jogo, todo mundo ficava olhando assim, gente, como assim? Assim, os caras do Johnny Go chorando. Foi. O pessoal do Alex, cara, sem acreditar, porque o pessoal do Alex também achava, não, vamos fazer um jogo duro, mas, cara, na hora que acabou o jogo, eu falei, caramba, o futsal Jogo é jogado, pô. E a questão também é maior, porque eles tinham um grupo muito forte. Eles tiravam um, colocavam outro, tiravam um, colocavam outro. Mas Santa Catarina, o Sul em si, ó, veio pro Sub-13 e ganhou. Cara, ganhou sem dificuldade nenhuma. É muito absurdo o nível de A semifinal Santa vocês Catarina. perderam pra quem? Pro Laerte ou pro Nova Geração? Pro Laerte. E o Laerte Foi ganhou pro do Nova Laerte. Geração. Eles No foram Sub-15, campeão. tinham dois times que todo mundo falava, que ou ia ser o Nova Geração ou ia ser o Johnny Go. Sub-15. No Sub-17, Mas é porque o Nova Geração também tava. O Edinho tinha Um elenco dois sub- quartetos muito muito bom. fortes lá. no Sub, Muito habilidosos individualmente, eram muito fortes. no Sub-17 não teve surpresa. Acho que até os 4 que chegaram na semifinal, o C Santiago do Rio Grande do Sul, o Johnny Go, o Brasília e o time do Marek, acho que foram os 4 realmente que no É porque são Sub-17. 4 equipes que têm essa estrutura que a gente tá falando, né? São equipes que, tipo, já são fomentadas. Não é igual, por exemplo, o Alex. O Alex, ele tem a escolinha e vai trabalhando os atletas. Essas outras equipes, esse atleta tá bom? Puxa pra cá, vem pro meu elenco. Esse atleta... São realmente times profissionais. Trabalham com alto rendimento. Alto rendimento, né? Só isso, alto rendimento, né? E aí você vê que uma escolinha lá de Formosa chegar e bater de frente, não bater de frente, passar uma equipe de alto rendimento, cara, é muito legal isso, né? Isso aí eu acho que é o gostoso do esporte, né, velho? Você poder viver essas coisas assim Não, e pra gente também foi uma oportunidade única, né? Porque assim a gente entrou como convidado, né? Uhum. Do Goiás, né? Do Goiás. Uma pena que não teve a do ano passado, né? Que a gente também ia participar lá O Sul-Americano? Não, lá em Chapecó, né? O brasileiro. Era brasileiro? Era. Mas porque ia ter um Sul-Americano também, acabou que
que não conseguiram fazer. Ano passado só teve o Sub-18, que foi E em o São 13. Miguel do Oeste, e os Teve o 13, que 13 também foi em São Miguel do Oeste. Esse ano tem? Nós estamos esperando convite, né? É? Pode ser que tenha, pode ser que tenha, pode ser que tenha. Pô, show Mas de provavelmente vai ter, provavelmente vai ter. bola. Bom demais, cara. E a preparação pra essa candanga, Alex? Como é que tá? Ó, Vilmar, a gente tá na rotina do dia a dia, né? A gente Quantas vezes vocês treinam? é 2 vezes na semana, cada categoria. E assim, a nossa rotina é de escolinha, né? A gente tá com a proposta nova para começar a aplicar a partir de agosto, né? E meio que montar um horário separado para os Fazer- atletas que estão Compete- participando de competição. Aí a gente não quer usar esse termo turma de competição para não criar uma falsa ilusão para alunos e pais de que aquela turma ali é uma turma e essa aqui é outra turma. Entendi. Entendeu? A gente vai manter a estrutura E- de treinos, mas assim, dando uma atençãozinha um pouquinho melhor. Entendi. E a questão do campo, que você mexe lá também, né? Como é que esses atletas eles jogam só futsal? Eles jogam futsal e campo, futebol 7 campo? Como é que. Assim, a maioria dos meninos é porque a gente trabalha o futsal só em Planaltina de Goiás, né? Então lá em Formosa é só futsal. Ah, não tem campo. Não, lá a gente não trabalha campo. Mas A o parte projeto de campo, social é campo, né? a parte de campo lá é só do projeto social. Ah, entendi. Né? E em Planaltina a gente tem o futsal e o futsal. E na veia, o que tá, Alex? Futsal ou futebol de campo? Cara, eu gosto mais de futsal. É? Você gosta mais de futsal? De assistir, De assistir, de vivenciar. acompanhar. Sou palmeirense roxo, né? É? Mas, assim, Ah, não, né? Ave Maria, Achei que ter defeito. todo mundo é Palmeiras nessa Liga Candanga. O Marcos, o Mas- Claudinei, o Alex. mas assim, pra rotina do dia a dia, o futsal é muito bom, cara. É gostoso Assim, também. O futsal, né? o futsal De é jogar. aquele estilo Também a que ele viagem. forma, né, velho? Pro campo. Você vê quem joga futsal e depois vai pro campo, o cara tem um know-how, tem uma experiência melhor. E o cara que só quando o menino. Eu acho um crime botar um moleque de 10 anos só no campo. Só no campo. Eu acho legal, pô, quer no campo? Beleza, mas vem pro futsal. Porque ele leva muito mais coisa do futsal pro campo do que do campo pro futsal. E a gente vê tanta informação, né? Falando a respeito disso. Tanto jogador renomado que fala assim. Todos, Não né, é? quase. Praticamente todos. Falam assim. Tem um vídeo do Falcão no YouTube que eu gosto de assistir e de vez em quando eu compartilho ele com alguns pais. Ah, vai lá o próprio Falcão fala. Poxa, você vai levar seu filho pro campo, pro Eu vi esse vídeo aí. society, Eu vi. e aí o menino vai ficar lá, ele vai tocar na bola, vamos pôr num coletivo, né? Se for campão. Sim. De repente o menino fica lá no jogo todo, pega na bola 2, 3 vezes, dá um chutão, dá um balão, a bola vai lá. Futsal, o menino tá com a bola o tempo todo no pé. O próprio Falcão fala isso. E fora a questão também de carregar a bola, de saber bater e voltar, eu acho que o futsal também agrega demais, cara. Não só no campo, mas qualquer modalidade, depois que ele passe fora do salão, ele aprende muito com o salão, sabe? E tem um detalhe, né? A gente, eu falo para as pessoas assim, ó, a nossa escolinha é de futsal, nosso forte é o futsal. Mas sempre que tem competição de campo, por exemplo, lá em Formosa, e a gente é convidado, a gente joga. Legal. Tem É bom interagir competição em também, né? É bom Sobradinho. interagir. Tem campeonato em Sobradinho, a Copa ASF mesmo lá. Eu sempre fiz questão de participar da Copa ASF. Já tem uns 4 anos. Todas as categorias. Agora a gente tá finalizando lá sub-7 e sub-9. Então, assim, convidou, eu tô entrando. E é diferente quem treina só futsal ou futebol de campo. Quando tem o campeonato de salão, eles não entram. Porque não dá conta. Porque não dá conta. Não dá. Mas os meninos da quadra, quando eles vão pro campo, Dá. Consegue. você me vê sempre com aquela prancheta lá, né? Uhum. É a mesma do futsal, é a que eu levo pro Ah, campo. Eu só chego lá e faço assim, ó. Coloca mais Pulando bonequinho. aqui, pulando aqui, pulando aqui. Você ocupa seu espaço igual você faz na quadra, tecnicamente você vai conseguir sobressair. Sim. E aí os meninos conseguem dar uma dinâmica bacana de jogo e tal. A gente tá sempre competindo bem com E o o pessoal do raciocínio campo. também de salonista, geralmente, é mais rápido, né? Não do salonista, mas daquela pessoa que viveu a quadra, ela, tipo,
que a gente costuma muito ouvir de entrar pisando. Por que entrar pisando? Porque é o tempo que você tem pra pensar. Você já tá pisando aqui, você já tá deixando seu marcador em movimento, ele não vai tomar a tua E bola. assim, ó, a história de formação do futsal aqui de Brasília também é muito grande. Tem muito atleta que jogou a liga, que tá fora. Muito atleta que jogou, por exemplo, a Copa Sobradinho do Leste, que tá fora. O torneio de verão, Taça Planaltina, que são torneios menores ali em Planaltina. Ixi, Tem muito moleque que tá fora. muito Muito. mesmo. E não é desde hoje não, isso aí. Isso aí já de Entendeu? 5 anos pra cá tem muito moleque que tá, tipo, saindo mesmo de Brasília, justamente por causa que tá se tornando vitrine nesses lugares. E também que eles estão sendo referência, estão jogando Isso. demais. Ó, infelizmente, assim, né? Os clubes maiores, né? Ainda não vislumbraram a questão do futsal na casa deles, vamos dizer assim, né? Uhum. Hoje, assim, que eu me recordo, assim, que tem futsal em casa, o Santos Eu acho que nem sei se tem mais, tem? Tem, o Santos tem. tem, o Corinthians, Os clubes paulistas, os 4 grandes têm. o São Paulo colocou agora tem pouco tempo. Então, assim, mas se você for olhar assim, por que que os meninos hoje querem jogar campo? É porque, na verdade, todo mundo tem um sonho de ser jogador e o futsal ainda não tem Não tem essa Você não vê reverência, o menino de torcida. 12 anos, eu quero ser jogador de futsal. Não. Tá no futsal pra ser jogador de campo. Justamente. É isso aí, gente. Infelizmente, cara, o nosso tempo aqui tá encerrando. A resenha é longa, né? Eu falei Passa que se rápido, né, deixar, Alex? passa rápido. Dá uns Tá 3 dias de doido, papo, cara. né? Meu Deus, Passa rápido. toda vez eu vejo aqui, a gente fala Ô, Vilmar, dois tópicos. se você me permite, queria fazer um agradecimento pro pessoal, Com certeza, cara. pros nossos parceiros. Vou abrir aqui, porque Claro, claro. de cabeça eu não quero Não quer esquecer todo mundo. ninguém, né? Se queimar. Queria agradecer a GA Esportes, que é a nossa empresa hoje, né? A Café Esterodal, a Ótica Simone, a V Farma, Cabal Esportes, a Exata Contabilidade, a Gráfica Cruzeiro do Sul, o Atacadão do Sono, a Tia Ju Transportes e a FT Eventos. São nossos parceiros aí que estão sempre com a gente. Agradecer nossos professores, né? O professor Jonathan, o professor Alho, o professor Eliado, que trabalham com a gente lá em Formosa, o professor Léo e o professor Kleber, que estão sempre com a gente lá em Planaltina de Goiás. Show de bola. Eu quero agradecer a todos esses apoiadores aí do esporte por tornar o Alex Futsal possível, né, cara? Realmente eles fazem, apoiando assim, eles não estão só apoiando a vocês, mas realmente estão apoiando os meninos, futuras gerações, a modalidade em si. Então, parabéns mesmo para toda essa galera aí que você falou. Realmente são pessoas fora de série. E também os seus técnicos, cara. Eu quero que também a próxima vez eles venham, né? A gente trazer esse convite, conseguir deixar o bate-papo mais dinâmico, colocar outras pessoas aí pra contar umas histórias engraçadas tua também. Faltou essa pessoa, né, Alex? Contar uns pontos podres seu aí. Mas se a gente for contar... Tem uma história de um tal do podcast aí, eu vou deixar pra próxima. Mas aí você tem que convidar o professor Kleber pra Tá vir, fechado, então. Mas, enfim, Alex, parabenizar o seu trabalho aí, cara. Realmente eu te acho uma referência dentro da modalidade. Tudo que você faz na liga, o pessoal que acompanha a liga realmente consegue enxergar você. E outros técnicos. Tate também é um cara que eu gosto muito do trabalho. O próprio menino do América Mineiro também, esqueci o nome dele agora, mas também O André. o André Bonini. fora de série também. Então, realmente, parabéns. Continua com esse trabalho aí que os frutos já estão vindo dentro de quadra, vão vir fora de quadra e que você é muito merecedor disso aí. Agradecer também meu amigo aqui, Guilherme, por ter prestigiado hoje, apresentado aqui comigo. Tamo junto. E falar que, finalizando a Copa Candango, eu quero você de novo aqui, viu? Sendo campeão, não sendo campeão, vamos contar a história dessa edição aí. E que vai vir outras resenhas aí, não é mesmo? Exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer, né? Ficamos sabendo um pouco aí na hora, foi no susto. Espero ter colaborado com todos que Com estão certeza. assistindo. É um grande prazer estar aqui falar de futsal, que a gente gosta, né? Que a gente vive disso. E é isso aí, que tenhamos um bom candangão, uma boa candanga. Agradecer principalmente a todos os apoiadores, a quem apoia o futsal, isso é muito importante. Sem vocês a gente não consegue Nem estaria existir, aqui, né? E é isso, muito obrigado. Então, galerinha, fiquem com Deus aí. Até a próxima, tamo junto. Um abraço. Valeu.